divulgue entre as nações o que ele tem feito. Eu vou ler, coloca aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida para mim também aqui. O mesmo verso é o de número 8. Eu vou repetir com os queridos, vamos lá. Louvai ao Senhor, invocai seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Quantos acreditam que por intermédio desta palavra Deus vai falar com você? Vocês aqui à minha esquerda, vocês acreditam? Vocês aqui do meio, os irmãos lá atrás? Vocês aqui à minha direita? Crê, Simone? Crê? Crê, Tony? Crê, pastora? Crê, ô Gabi? Eu também acredito. Então deixa eu fazer uma oração por sua vida e você já vai aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, pense no grande milagre que você está esperando e nessa terra que você precisa conquistar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, tocar as nossas vidas de uma maneira especial e poderosa nesta noite. Fala conosco, ministre o nosso coração e que as palavras que saírem do teu altar hoje, meu Deus, venham ser luz e vida. Venha encher o coração deste homem, o coração desta mulher. É o que eu te peço, Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, desocupa a tua mão aí, aplauda bem forte ao Senhor. Pode aplaudir mesmo a Ele. Glória a Deus. E que a tua palavra ela vá, Senhor. Ela percorra os quatro cantos dessa terra com poder e autoridade e produza o resultado pelo qual o Senhor a envia. Amém. Quem crê, diga amém. Se assente, meu irmão. Se assente, minha irmã, no nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, você vai ouvir o que o Espírito Santo vai dizer ao seu coração. Nós temos falado desde domingo passado acerca do que o Senhor ele tem feito em favor das nossas vidas. Deus ele tem falado que é tempo de liberação. Deus ele tem falado conosco que nem que se for milímetro por milímetro, centímetros por centímetros, palmo a palmo, mas que você deveria marcar o território. Deus ele tem sido repetitivo nisso. Deus tem falado conosco assim no domingo, Deus tem falado conosco isso no culto de quarta-feira, voltou a repetir-se na sexta, e neste domingo não vai ser diferente. E é interessante eu dizer assim para os queridos, que durante todas essas ministrações que o Senhor tem falado, acerca de liberação, acerca de se conquistar territórios, o Senhor, não existe coincidências para Deus, amém ou não? Então vamos aplicar e dizer assim que seja uma jesuicidência, mas não uma coincidência. Do que, pastor? De no domingo passado, Deus ter falado assim com a amada igreja. Êxodo 15. Sabe o que é o livro do Êxodo, capítulo 15? Sabe o que está escrito lá? Uma canção. E sabe quem que escreveu esta canção? Moisés. Ele era homem de Deus. Então a Bíblia vai nos registrar um cântico, escrito no livro do Êxodo, por um autor cheio de Deus chamado Moisés. E eu dizia para os irmãos no domingo passado que eu não sabia a melodia da canção referida, mas nós líamos. E no verso 3 do capítulo 15 vai dizer lá, que Jeová é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Moisés vai louvar a Deus assim. No meio de semana, Deus ele veio novamente, não em uma coincidência, irmã Josi, mas ele veio falar conosco novamente em um outro cântico, escrito por um outro grande homem de Deus. Já ouviu falar de Davi? Este outro cântico, escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 22, Davi ele vai escrever. E de igual modo, o Êxodo, de eu não saber a melodia da canção, eu também não sei a melodia da canção de 2 Samuel 22. Mas a gente consegue ler e receber a mensagem que é transmitida. E sabe o que o Espírito Santo de Deus fez Davi louvar a Deus? Assim: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, Ele desembaraça perfeitamente o meu caminho. Segundo o livro de Samuel 22, 33. Cântico. E hoje, vou pôr entre parênteses para vocês que estão vindo aqui, para as pessoas que estão assistindo por internet. Entre parênteses, o nosso Deus vai hoje, por uma coincidência, vamos assim dizer,
Falar novamente através de um cântico. O irmão não errou no que o irmão disse de Salmos. Ainda que eu esteja lendo aqui o livro das Crônicas dos Reis de Israel, é um salmo, é uma canção que Davi está entoando para Deus. E aqui eu já entendo muito claramente, você quer conquistar territórios? Só existe uma maneira de conquistarmos território. Aí você pode pensar, pastor, é através da fé, é através da espada, é através da inteligência, é através de se comprar as coisas. Eu conheço um monte de gente que compra um monte de coisa e perde um tanto de coisa, irmãos. Nós conquistamos territórios quando nós conseguimos destronar Satanás. Vocês sabiam disso? O inimigo, ele pouco se lincha para os indivíduos. O que o diabo ele quer é conquistar territórios. Quem entende isso, diga glória a Deus. O diabo não quer saber, querido, se é o filho da dona Joana, se é o filho da dona Mariana que está na biqueira agora buscando droga. O diabo não quer saber. O que o diabo ele quer é ter aquele território. E as pessoas que forem lá para ele não quer nem saber, as pessoas que vão. Diferente o nosso Deus. O nosso Deus ele não olha para um território em si. O nosso Deus ele olha para indivíduos. Ele olha para você, ele olha para mim. E quando o Senhor ele vai olhando para indivíduos, o Senhor vai fazendo com que esses indivíduos conquistem territórios. Marquemos territórios. Amém ou não? Pastor, o que o pastor quer dizer? Eu quero dizer pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor está sendo repetitivo nisto nesses últimos 7 dias. De que Ele quer um cântico na sua boca. De que Deus Ele quer um cântico nos teus lábios. Porque o meu louvor e o seu louvor destrona Satanás. Amém ou não? Diga, o meu cântico destrona Satanás. E Ele quer esse cântico nos teus lábios. Ele quer esse cântico na sua boca. E nós vemos cada vez mais homens e mulheres de Deus querendo conquistar territórios sem antes destronar aqueles que estão ocupando esses territórios. Hoje você me vê aqui no altar pregando o evangelho, meu irmão, mas eu era osso, eu era carne de pescoço, querido. E o Senhor foi fazendo obra. Minha esposa está sentada ali. Quando nós namorávamos, ela falava de igreja para mim, meu amor, vamos para a igreja? Eu dizia para ela, sim, minha querida amada. Nós brigávamos, nós discutíamos, porque eu tinha na minha mente que ir para a igreja era eu deixar de fazer uma série de coisas, era o que o diabo colocava na minha cabeça, quando na verdade o inimigo queria me prender ao território dele. Quem entende isso, diga glória a Deus. Aí vem o Senhor Todo-Poderoso falar a você hoje, de que é o tempo de você conquistar territórios. Quem está comigo nessa fé? Destrone Satanás com adoração, destrone Satanás com o seu louvor. Destrona ele, meu irmão, destrona ele, porque o seu louvor que você entrega para Deus é muito poderoso. Ah, pastor, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero louvar a Deus. E quando eu não tenho vontade de fazer algo, pastor, eu não faço. E aí que mora o perigo, nós vamos falar sobre isso hoje. Satanás, ele luta por territórios. E ele coloca povos. Ele coloca reis. Ele coloca alguém para poder controlar o território que pertence a ele. Do mesmo modo que o nosso Deus assim ele faz. Nós estamos no centro de uma cidade, querido, falando do evangelho e do amor de Deus, porque esse território aqui, tem dono, pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vidas e histórias já não foram transformadas? Porque o Senhor entrou, porque o Senhor, ele tomou posse de um território que pertence a ele. Destrone Satanás com o seu louvor. Deus, ele é muito claro. O seu louvor vai destronar o inimigo. Deus, ele é muito claro. Ele quer um cântico nos teus lábios. Quem entende isso, diga glória a Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho cabeça. Eu só estou falando o que Deus está mandando. Ele quer nos teus lábios. Davi, quando ele vai escrever esse salmo que está registrado no livro de Crônicas, ele vai nos passar aqui 3 informações, dentre 4 que eu vou te passar hoje, importantíssimas para aqueles que querem conquistar territórios. A primeira dela é esta. Crônicas 16, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor, repitam comigo: deem graças ao Senhor. Em outras palavras, louvai ao Senhor. Digam assim comigo: em conquistas de territórios, Deus procura um grupo de pessoas
Qual é esse grupo de pessoas? Os que louvam a Ele. Os que louvam a Deus. Aqueles que são adoradores. Esse grupo tem que estar aqui hoje. Você pode estar morto-vivo, sentado, largado, abandonado aí, porque seu time perdeu para um outro time aí. Eu até brinquei com os irmãos, eu acho que os irmãos são paulinos perderam o caminho da igreja. Mas ainda bem que eles acharam. Deus, Ele quer que neste grupo de pessoas que nós estamos aqui, hajam adoradores e adoradoras. Mas tem dia que a gente não quer abrir a boca. É ou não é? Tem dias. E parece que o inimigo ele vem como um rolo compressor sobre nós. Só que o Senhor ele vai procurar no grupo de pessoas esses que o adorem. E eles têm que estar no lugar. Porque se o Senhor está falando de conquistar territórios, louvai ao Senhor. Deus ele vai querer neste ambiente de conquista territorial um segundo grupo de pessoas. Está escrito aqui também. Clamem pelo seu nome. Nós estamos num propósito de oração. De 40 dias, já chegamos na metade dele. Glória a Deus, à meia-noite. Levante e ore conosco, tá bênção. Vamos até 4 de dezembro, se assim Deus permitir. E o que nós fazemos quando nós oramos? Nós intercedemos. Amém? Quando você vem para o culto aqui, se o Espírito Santo de Deus querer que eu faça oração por você e por sua família neste culto, a pastora, um irmão, um obreiro, um diácono, uma diaconisa, nós estaremos intercedendo por você e por sua família. Então, num ambiente de território para ser conquistado, tem que haver esse segundo grupo de pessoas, que são os intercessores. Diga assim, intercessores conquistam territórios. Sou repetitivo em falar quase todos os cultos no encerramento do culto. Olha, vá para a sua casa e chega na sua casa e libera a palavra que foi ministrada, chega lá e declara. Você vai estar intercedendo por tua casa. Você vai estar proclamando a bênção sobre o teu lar. Amém? E a terceira informação de 4 que você precisa receber nesta introdução desta palavra, também está aqui no livro de Crônicas 18. Divulgue entre as nações o que ele tem feito. Digam assim comigo, Deus procura, num grupo de pessoas, para conquistar territórios, proclamadores. É você abrir sua boca, meu irmão, e declarar o que Deus faz. Ah, pastor, mas Deus ele sabe o que está no meu coração. Deixa eu te ensinar uma lição. Com o coração nós cremos, e com a boca confessamos. Eu não preciso, pastor, falar, Deus sabe o que está dentro do meu coração. Isso é o que o inimigo quer que você pense. Isso é o que o inimigo quer que você compreenda. Porque quando você fala, querido, quando você declara, a palavra do Senhor, ela percorre os 4 cantos da terra e é poderoso, a palavra é poderosa, a palavra é o próprio Deus. No princípio ele era o verbo, amém ou não? E o verbo se fez carne. Então essas 3 informações de 4, só vai faltar uma para eu poder passar para vocês. Diga assim, Deus procura pessoas para conquistar territórios. Que adorem, que intercedam e que proclamem. Agora faça uma reflexão sua. Faça uma autoanálise sua agora. De como que você está nessa composição, porque isso aqui é como se fosse uma tríade. Ela é uma coisa interligada à outra. Não tem como ser arrancado isso aqui. É igual as palavras impressas nessas páginas da minha Bíblia aqui. Não tem como eu tirar daqui mais. Quando na impressora ela passou e fez as gravações aqui, não tem como eu tirar mais do que está escrito aqui. Eu posso apagar, mas eu não consigo arrancar. Quem compreende, diga glória a Deus. Deus, ele olha para vocês hoje, igreja. Deus, ele olha para você que está aqui nesta noite, neste culto de domingo. Ele está olhando para você, olhando para vocês que vão acompanhar essa palavra. E ele procura este grupo de pessoas para poder conquistar.
Mas ele quer adoradores, tem que ter o adorador, tem que ter o intercessor, tem que ter o proclamador. Agora, se você estiver morrendo, você tem que pedir primeiro para Jesus te ressuscitar. Se eu estiver morrendo, eu tenho que pedir primeiro para Jesus me ressuscitar, porque eu não vou conquistar nada se eu não compor os adoradores, se eu não compor os intercessores, se eu não compor os proclamadores. Deus estabeleceu assim. E Davi, ele entendia isso. Vocês hão de concordar comigo que Davi, ele era um adorador nato. Amém? Vocês hão de concordar comigo que Davi, ele era um intercessor nato. Um dia ele comete um pecado com Betseba, vai gerar uma criança em pecado, Deus não vai deixar aquela criança permanecer viva, mas enquanto aquela criança que nasceu cheia de problemas de saúde estava viva, Davi, ele ficou jejuando, chorando, intercedendo e chorando diante do Senhor. Não existe conquistas de territórios. Escute o que o Espírito Santo de Deus está ensinando para você hoje. Se não houver uma equipe de adoradores, de intercessores e de proclamadores. A igreja é isso. Nós não louvamos a Deus, nós o adoramos. Os irmãos que chegaram antes das 7, nós estávamos aqui fazendo uma oração de intercessão. Nem se fizer sozinho, eu vou fazer. Nem se a pastora fizer sozinha, nem se for sozinho, não, vou fazer. Porque sem adoração, sem intercessão. E o que eu estou fazendo agora aqui? Proclamando o evangelho para você. Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo? E assim a conquista de território, ela vai sendo concluída, ela vai sendo concretizada. Mas isso não é tudo, ainda falta uma quarta informação que eu vou te passar agora. Abra no livro do Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17. Glória a Deus. O livro é o livro do Êxodo, do seu capítulo é o capítulo de número 17. Você vai abrir lá. Aleluia. Nos conta assim a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. Vou ler com vocês versículo de número 8. E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. E então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. E amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Versículo de número 10. Repetem comigo. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Quarta informação que você precisa entender e receber ela. Durante toda a pandemia, quando o inimigo ele fez com que as igrejas fechassem de uma forma geral, o que foi tirado e quebrado do meio da igreja? A comunhão e a força de qualquer lugar. Comunhão. Pessoas ligadas por um propósito. Amém? Isso é a igreja. Pessoas ligadas por um propósito. Moisés, ele vai reunir um grupo de pessoas. Ele vai dirigir palavras para Josué e vai dizer assim: Josué, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você forme uma equipe, Josué. Moisés pediu para Josué fazer o quê? Você forma essa equipe. Mas no meio dessa equipe tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Tem que ter. E Josué, ele vai se dirigir para um grupo de homens para ir para uma guerra sem eles nunca terem pegado uma espada nas mãos. É igual você falar assim para uma pessoa que nunca dirigiu um carro, entregar a chave de um carro para ela e falar assim: dirige. É igual você pegar uma pessoa que nunca falou nem de frente ao espelho e fazer ela subir diante de uma grande multidão e falar: discurse. A pessoa vai ter um ataque cardíaco, querido. Vai dar dor de barriga nela e vai acontecer qualquer coisa nela. Quando Josué ele vai ouvir da boca de Moisés assim: olha, vocês vão lutar, Josué, porque Deus já liberou uma unção de conquista de território. E o Senhor ele fala isso para vocês nessa noite aqui de domingo nesta igreja, meu irmão.
Ele já derramou esse poder e esta unção sobre a tua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Então seja um adorador, seja um intercessor, seja um proclamador. A oração vai acontecer daqui a pouco, meu irmão, que você venha ser um adorador. Quando você tiver a oportunidade de adorar, adore a Deus. Eu não quero saber quem está ao meu lado direito, eu não quero saber quem está do meu lado esquerdo, à minha frente ou à minha atrás. Eu quero compor o grupo que adora. Eu quero compor o grupo que intercede, Senhor. Eu quero compor o grupo que proclama, meu Deus. Mas é porque o pastor é pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou um ser humano. Com um monte de problemas, e ainda carrego sobre os meus ombros responsabilidades enormes. Mas eu jamais vou deixar de adorar, interceder e de proclamar. Estão entendendo o que o Senhor está falando com você? Muitas pessoas, elas querem conquistar territórios. Aí o inimigo não vai querer, meu irmão. Põe na tua cabeça o seguinte, eu falei isso sexta-feira à noite. Vou repetir hoje para vocês. Quando Deus disse para a nação de Israel, vocês vão sair da terra da escravidão, eu vou colocar vocês numa terra que é muito boa. Esta terra que era muito boa já estava ocupada. A nação de Israel teria que destronar, a nação de Israel teria que conquistar aquele território. Para conquistar esse território, é conforme o Senhor tem falado ao seu coração. Josué forma a equipe dele. Bora! Foram para o campo de batalha. Moisés vai pegar Arão e Hur, que eram anciãos de Israel, e vão subir o monte. E eles vão subir o monte para poder interceder pelo povo. Olha, vocês lutem lá, vocês pelejem lá, e eu estarei lá intercedendo e proclamando sobre a vida de vocês. É assim. Quando um homem de Deus, nós sabemos que quem abençoa é Deus. Nenhum homem tem poder nenhum, é Jesus que tem poder. Amém? Ele só usa pessoas, homens e mulheres. Mas quando um homem de Deus, na autoridade de Deus, estende as mãos para interceder por alguém, levanta a mão em favor de alguém, isso é muito poderoso, igreja. Só que nós nos acostumamos. O homem de Deus está com a mão estendida. É muito poderoso isso. Moisés sobe ao monte, Josué vai para a peleja. Eu vou ler com vocês, para nós concluirmos aqui. Versículo de número 10. Foi Josué então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. As quatro informações que eu tinha para passar para os irmãos compreenderam? Eu vou conquistar um território e Deus então ele vai procurar um grupo de pessoas que adore, que interceda, que proclame. E Deus ele vai procurar uma equipe. A equipe ela tem que ser formada. Você sabia que a sua casa, a sua família é uma equipe? Se não é, precisa ser. Você sabia que você vai trabalhar amanhã ou na terça-feira? As pessoas que estão ao seu redor formam uma equipe. Você já se parou para pensar nisso? Na igreja, em qualquer lugar. E o que o diabo ele tenta fazer? Fazer você não conquistar territórios. Josué ele entendeu. Moisés entendeu. Não se conquistam territórios sozinhos. Eles entenderam isso. Eles formaram a equipe deles. Quem entende, diga glória a Deus. E foram para a luta. Pastor, e este nome aí que o pastor falou dos amalequitas, eu vou explicar para vocês. Os amalequitas, eles eram netos, descendência direta de Esaú. E eles eram como se fossem os mercenários do deserto. Os amalequitas, eles eram como se fossem os ratos do deserto. Eles conheciam o deserto? Na palma da mão deles. E por ser mercenários, viviam de guerras.
E naquela época lá vem um povo, irmã Lúcia, que saiu do Egito, a principal nação da época. Os envergonhou e está marchando no meio do deserto. Os amalequitas, não, nós vamos lutar contra eles, nós vamos fazer guerra contra eles. Só que os amalequitas, eles não lutavam com lealdade. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 25. Digam comigo, a equipe precisa ser de adorador, de intercessor e proclamador. Tem que ser. Tem que ser. Deuteronômio 25, versículo de número 17. Está escrito assim, ó. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. O quê? Diga, o quê? Versículo 18. É Deus falando com o povo de Israel. Quando vocês estavam... Como? Estão cansados? Vocês são São Paulinos? Todos. Cansados. Exaustos. Eles saíram do Egito, irmãos. Madrugada adentro. Não dormiram. No meio do deserto. O Senhor vai enviar maná. Eles vão chegar num lugar que não tinha água para eles beberem. Eles vão começar a discutir porque não tinha água um com o outro. O cenário era o pior possível. De discussão, de contenda, de confusão. Aí Deus fala para Josué, Josué, esse povo está brigando por causa de água aí. Eu quero que você forme uma equipe aí no meio desse povo. Que missão difícil. O povo discutindo porque não tinha água, contenda. Tanto que nos versículos de número 7 para trás, que eu não li com vocês do Êxodo 17, eles vão dar o nome daquele lugar de Massá e Meribá, que é contenda. Lugar de contenda. Deus só saía água da rocha. E eles não chamaram lugar de milagre, eles chamaram lugar de contenda. E o Senhor, ele vai procurar no meio daquele povo tudo doido, adoradores, intercessores. E hoje você está aqui. Pode estar morrendo, eu posso estar morrendo, mas você vai adorar a Deus. Pastor, eu não aguento mais essa luta que eu estou enfrentando. O Senhor tem falado que é tempo de liberação e de conquista de território. Ele tem dito isso. E eu acredito. Moisés, ele vai receber uma ordem de Deus. Versículo 18. Repetem comigo aí, ó. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Vou ilustrar para vocês isso aqui. Cansado todos estavam, porque mesmo caminhar de 1 quilômetro para um era o mesmo caminhar de 1 quilômetro para o outro. A mesma noite fria e a pedra que eles usavam de travesseiro sobre as madrugadas do deserto, que um usava, era o mesmo para o outro. Só que teve pessoas que, no cansaço deles, que na fragilidade deles, eles foram ficando para trás. E os amalequitas guerreou contra quem? Contra estes. Diga por quê? Se o Senhor está falando conosco que as conquistas de território, ele forma uma equipe, nessa equipe tem os... Vamos lá, quando o homem de Deus, a mulher de Deus está cansado, para ele dar um glória a Deus dá trabalho. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele está pensando que a cruz, que o Calvário foi ele que foi pregado lá, para ele levantar a mão e interceder, dá trabalho, irmão. Quando um homem ou uma mulher de Deus, ele se encontra sem fé, cansado aqui, ó, igual aqui, ó, exaustos, cansados, para proclamar, ele não proclama não. Fala assim, Deus não me ouve. Meu irmão, Deus ele nos ouve, não é porque nós temos timbres de vozes agudos, graves ou médios, ou
soprano, se é meso, não, se é tenor ou se é barito. Deus, ele ouve a nossa voz porque nós clamamos no nome poderoso de Jesus. Nós clamamos no nome poderoso de Jesus. Então, o Senhor, ele fala para a amada igreja hoje, meu irmão. Não fica para trás, senão o amalequita, ele mata você. É você que tem que destruir esta ação amalequita contra o teu viver. Amém ou não? É você que tem que fazer. Moisés, Josué e aquele exército, eles entenderam isso. E no Êxodo 17, a Bíblia vai nos dar esta informação, que quando Moisés estava lá, no posto de intercessão, lá adorando com as mãos erguidas em direção a Josué e a todo mundo que estava pelejando, eles estavam prevalecendo contra o inimigo. Mas quando isso deixava de acontecer, o inimigo prevalecia contra eles. Faça essa aplicação na sua vida e na sua casa. Quando você deixa de adorar, quando você deixa de interceder, quando você deixa de proclamar o que acontece, o inimigo vai ganhando território, e você vai ficando cada vez mais cansado e exausto. E esse seu cansaço, essa sua exaustão vai fazer você só ficar para trás. E o Senhor não quer isso, o Senhor quer fazer você conquistar território. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Deus disse para Moisés: destruam completamente os amalequitas. Os amalequitas, já para concluirmos a mensagem e orarmos, eles também representam para nós a fragilidade da nossa carne. A nossa luta é contra o sangue e contra a carne. Não é contra sangue e contra a carne, mas contra principados e contra potestades. Mas, na verdade, o espírito é pronto, é fraco. Quando Deus ele diz assim para Moisés: elimine os amalequitas, porque se vocês não fizerem isso hoje, lá na frente, serão os amalequitas que vão eliminar vocês. Deus disse a eles. Quantas vezes o Senhor já não nos avisou de tantas coisas, que entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Aí a pessoa diz: eu deveria ter ouvido o que Deus disse, eu deveria ter escutado o que Deus disse. Então ouça o que o Senhor está dizendo hoje. Quando você tiver a oportunidade de arrancar esse amalequita, querido, que age na sua fraqueza, arranca ele, mate-o, elimine-o por completo da tua vida, porque senão lá na frente ele ganha força, prejudica você. Vou só te dar um exemplo bíblico para orar por sua vida. Quem já ouviu falar do rei Saul aqui? Primeiro rei de Israel. Você ganha um doce se você adivinhar qual foi o exército que ele teve a primeira luta. Samuel 15, os amalequitas. Samuel, o profeta da época, vai dizer assim: Saul, lute contra eles, destrua-os completamente. Ó, o rei Saul: pode deixar comigo, profeta, deixa comigo. Adoradores, intercessores, proclamadores, eles foram para a guerra, e o Senhor os entregou os amalequitas nas mãos de Saul, e tinha um exército de número de 210 mil soldados. Era muito grande o exército. Terminaram com tudo os amalequitas, porém, deixaram vivo o rei, chamado Agag, e trouxeram as vacas, trouxeram os despojos de guerra. Samuel, o profeta, ele vai chegar da consagração do monte, e vai chegar e vai falar assim para o rei Saul: e aí, Saul, você fez o que Deus mandou? Você destruiu os amalequitas por completo? Sim, senhor, Samuel, eu fiz o que Deus mandou. Mas que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo aí? Essa história está em Samuel 15. Ah, sabe o que é, ô Samuel? Cuidado que você sabe como que é, meu irmão. O povo me impressionou, e aí a gente trouxe o rei, aí nós trouxemos os despojos de guerra, mas Deus não falou isso. Deus falou que era para exterminar. Quando Deus ele fala, Deus ele já falou para você uma vez, Deus já falou para você duas vezes, Deus está falando para você pela terceira, pela quarta, não sei por quantas vezes. Tira, aprenda uma lição. Tem coisas que Deus vai pedir para mim, que não vai pedir para o Adriano, que vai pedir para o Adriano, que não vai pedir para mim, que Deus ele fala no nosso íntimo. Quem consegue compreender isso, diga glória a Deus. Eu vou encerrar a mensagem compartilhando com vocês um testemunho. Fique de pé no teu lugar. Estava com um grupo de pastores um tempo passado, e aí
tinha um pastor, todos são bênção de Deus, mas havia lá nesse ambiente lá que ele estava com a camisa de São Paulo, com calça de São Paulo. E aí um pastor fez reunião, e aí um pastor chegou assim, olhou para ele assim: ei, pastor, o senhor tem que tirar isso aí da sua vida. E aí esse pastor começou a compartilhar o porquê que ele estava dizendo isso. Que antes dele se converter, ele era corintiano doente. Doente, irmão. Corintiano doente. Ele se converteu. Continuou corintiano um pouco menos doente. Ele começou a ensinar o filhinho dele. Vai, Corinthians! E o menininho pequenininho aprendendo. Aí ele tinha um escudo, ele compartilhando isso conosco. Tinha um escudo enorme do Corinthians atrás de uma porta. E o filho abria, a mulher, a esposa, o filho abria e falava: vai, Corinthians! E a família estava muito bonita. Aí um dia este pai falou para o filho assim: ô meu filho, fala Jesus. O menino não disse Jesus. Criança. Aí este homem ficou muito triste, muito triste. Muito triste. Falou: meu Deus, eu ensino meu filho a gritar vai Corinthians, mas eu não ensino primeiras palavras. E eu não tenho ensinado meu filho a falar Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo começou a tratar com este homem. Tratar mesmo. Ao ponto deste homem falar assim: Senhor, antes eu era um corintiano doente, mas agora eu vou ser mais. Ele tirar tudo, irmão, tudo que você puder imaginar, tudo que você puder imaginar, porque Deus tratou com ele desta maneira. É isso que eu quero explicar para vocês. Eu não quero entrar no mérito de ser certo ou errado. Você coloque na ponderação que tudo que é idolatria é errado. Qualquer coisa que é idolatria é errado. Nós temos o livre-arbítrio para fazermos de tudo que pudermos. Mas fez separação entre nós e Deus é idolatria. Quem compreende, diga assim seja. E esse homem, ele renunciou a isso. Ele falou, pastor, falou, e o pastor falou assim, estava todo vestido de São Paulino. Mas Deus não falou nada disso comigo ainda não. Deus ministra cada um de um modo. Amém ou não? Pastor, está explicando tudo isso por quê? Porque os amalequitas, quando nós não os destruímos por completo, lá na frente, eles agem contra as nossas vidas. Ainda falando de Samuel, Deus quer que eu diga, põe no monitor para mim aqui, segundo Samuel capítulo 1, põe aqui no monitor para mim. Deus está mandando eu ler, eu vou ler. Os anos vão passar para Saul. Quero falar de Saul, quero falar aqui para vocês. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas, fazia 2 dias que ele estava em Ziclac. Põe o versículo de número 8 para mim. Ele me perguntou, quem é você? Sou. Respondi. Próximo. Então ele me ordenou, vem aqui e mata-me. Estou narrando para vocês aqui o dia em que o rei Saul morreu. Estou na angústia de morte. Por isso me aproximei dele e o matei. Pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. O que o amalequita fez? Digam aí. Sabe o que o Senhor Jesus fala no Apocalipse para nós? Para nós tomarmos cuidado para ninguém roubar a nossa coroa. Olha o que os amalequitas fizeram com Saul. Ele teve a oportunidade, no começo do reinado dele, nos primeiros anos, nos primeiros dias de rei, Deus falou com ele, destrói os amalequitas. Saul, não preciso fazer isso não. Deus está pedindo muito para mim, meu irmão. Deus não pede nada para você que você não tenha as condições de entregar na mão dele. Ponha sempre isso dentro do teu coração. No dia da morte de Saul, eu comecei a mensagem falando assim, vou encerrá-la. Não existe coincidências para Deus. Não existem.
mais jesuicidências, vamos assim dizer. Olha quem está lá no dia da morte do rei de Israel. O rei morre, o amalequita vem, rouba o que dele? Coroa dele. O bracelete de ouro do rei. É isso que os amalequitas fazem. Nos roubam. Iremos clamar a Deus, querido, para que seja tempo de conquista de território. Não se conquista territórios sozinhos. Se conquistam territórios com uma equipe de adoradores, de intercessores, de proclamadores. E nós somos estes nesta noite, em nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, desocupa a tua mão aí e aplauda bem forte ao nosso Deus amado. Ô, glória!